obrigado pela disponibilidade do teu filho em estar servindo a tua casa, servindo o teu reino. Como igreja, nós o abençoamos para esse tempo. Que ele seja boca de Deus nessa terra. Que através da vida dele, Pai, haja restauração, haja cura, porque o Espírito Santo está dentro dele e fluirá, Senhor, como rios de águas vivas ao nosso coração. Por isso, como igreja, nós os abençoamos em nome de Cristo Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Receba de Deus, igreja. Aleluia. Graça e paz. Amém. Luiz, eu não estou me ouvindo não. Glória a Deus. Quem que esteve aqui no domingo pela manhã ou à noite? Amém. Não deu nem tempo de ficar com saudade, né? Na verdade, eu iria pregar só o, né? Mas eu fui desafiado a pregar também no domingo. E a gente está aqui para isso. Amém? Eis-nos aqui. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes capítulo 13. Oi. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto me nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Até o versículo 5. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem a história de Sansão. Mas se você pegar do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes, você vai ver a fundo a história desse homem. E como nós lemos aqui na palavra, a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E quando eu estava em casa, eu disse: meu Deus, o Senhor, Ele se alegra em abençoar estéril. Porque Sara era estéril e deu à luz a Isaac. A mãe de Sansão era estéril e deu à luz a Sansão. Ana era estéril, deu à luz a Samuel. Todas as estéreis que tiveram filhos foram grandes homens de Deus. Então, se você está passando por essa luta, tenha fé e creia que Deus
Ele vai dar um homem ou uma grande mulher de Deus a você. Amém? Na história de Sansão, meus irmãos, nós vamos ver que Sansão, ele era um nazireu. E eu não sei se você sabe o que significa um nazireu. Como que era feito um voto de nazireu? Geralmente, o nazireu, ele fazia o voto espontaneamente. E por um tempo determinado. Então, por exemplo, se hoje eu dissesse que faria o voto nazireu, eu faria o voto com um tempo determinado. Eu determinaria um tempo para concluir. Só que Sansão foi diferente. A mãe de Sansão fez o voto por ele. E o anjo já desceu dizendo que ele ia ser nazireu. E o que é que isso importa? Porque o nazireu, ele tinha várias restrições. A primeira restrição que a gente pode ler, e a gente pode ler todas essas restrições, no livro de Números, no capítulo 6, vai falar tudo sobre os nazireus. E você vai perceber que ele não poderia passar navalha na sua cabeça. Ele era proibido de cortar o cabelo. A segunda coisa que o nazireu não poderia fazer era beber vinho ou qualquer bebida levedada. Ele não poderia tocar em nada que tivesse uva. O nazireu, ele não poderia pegar no morto. Ou seja, se o pai dele morresse, ele não poderia tocar nele. Ele não poderia estar no velório do pai dele. Ele não poderia tocar em animais mortos. E quando o nazireu, se porventura ele quebrasse o voto, ele tinha que passar por um grande ritual de purificação e começar tudo de novo. E se ele concluísse o voto, o que era que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar, raspar a sua cabeça, pegar os seus cabelos e queimar em cima do altar. Esse era o voto nazireu. Eu fiquei pensando nos carecas. Porque não tem como fazer o voto nazireu. Então, se você quiser fazer o voto, você vai ter que procurar outro. Ou o nazireu calvo. Não tem como, né? Aleluia, pastor. Então, Sansão, ele foi criado para isso. A palavra de Deus vai dizer, nesses 4 capítulos, que Sansão, ele tinha um propósito de nascer. Sansão, ele não estava vindo ao mundo à toa. O povo de Israel já estava sofrendo 40 anos na mão dos filisteus. E Deus disse, não, agora vamos dar um baixo nesse negócio. E eu vou botar um homem agora para lutar em favor do meu povo. E veio Sansão. E quando Sansão crescia, ele crescia em força. Tudo que Sansão se dispunha a fazer, quando era para lutar, o Espírito de Deus descia sobre ele. Amém? A palavra de Deus vai dizer, e você vai começar a entender essa mensagem a partir de agora. Por que eu falei nos nazireus? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Amós, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, que existiam muitos nazireus, mas os apóstatas da fé
eles pegavam e ficavam atormentando os nazireus para que eles quebrassem os seus votos, para que eles acabassem com a abstinência do vinho. Eles tentavam eles. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e você dissesse assim: o que que tem tirado você do foco? Os apóstatas tentavam eles no vinho, eles tentavam tirar eles do foco oferecendo vinho. O que tem oferecido a você para você perder o foco? O que tem distraído você? O que tem feito você deslizar? Você se desviar dos caminhos de Deus? O que tem feito você pecar? E dentro da história de Sansão, nós vamos tirar inúmeras lições. A primeira lição que nós podemos tirar de distração de Sansão é que Sansão era extremamente individualista. Era extremamente centralizador. Agora eu queria que você se colocasse na pele de Sansão, recebendo todo o poder de Deus que Sansão recebeu. Ora, Sansão lutava sozinho. Sansão não queria ninguém do lado dele, porque ele se achava o cara. Sansão se achava o cara. Sansão se achava autossuficiente. Porque tudo que ele ia fazer dava certo, porque o Espírito de Deus estava com ele. Então ele começou a se ensoberbecer. Só que quando a gente vai ler a palavra de Deus, no Novo Testamento, a gente vai ver que quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou de 2 em 2. Porque quando um precisasse, o outro estava lá. A palavra de Deus diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um estiver fraquejando, o outro está lá para sustentar. Será se você tem se sentido assim, autossuficiente? Que você não precisa de ninguém, que você consegue viver nesse mundo sozinho? Será se você se sente assim hoje, porque faz parte da sua essência? Ou será se a vida foi transformando você assim? Sansão, ele tinha muito talento, mas não tinha caráter. Se você não é assim, se você conhece alguém assim, só pense. Nós estamos cercados de pessoas extremamente talentosas, mas que têm diversas falhas de caráter. São pessoas que nós enxergamos que ela tem um futuro. Sansão tinha um futuro esplendoroso pela frente. Sansão era para ter morrido velho ainda, derrotando tudo e todos. Mas infelizmente, Sansão tinha muita falha de caráter. Porque ele não guardava o coração dele. Como está o seu coração? Como está o seu coração, meu irmão? São seus olhos que têm feito você pecar? São seus pensamentos que têm feito você pecar? A palavra de Deus diz que quando se um olho não fizer pecar,
é melhor arrancar ele do que a gente ir com os 2 olhos no inferno. Os pensamentos que têm perturbado a sua mente são provenientes de você? Ou será que são setas do inimigo? Você precisa discernir. Você precisa pedir ao Senhor para que você tenha esse discernimento, para que você não continue nas mesmas práticas pecaminosas. Sansão, ele não resistia às concupiscências da carne. Olha como Sansão era sem juízo. Sansão tinha muitos outros lugares para ele ir atrás de uma mulher. Mas no capítulo 14 vai dizer que quando Sansão foi lá em Tímina, ele olhou para uma mulher dos filisteus. Os filisteus eram inimigos deles. Aí Sansão não tinha o que fazer, chegou para o pai dele, para a mãe dele, disse: vamos ali, vamos descer ali que eu quero aquela mulher. Aí o pai e a mãe de Sansão dizem assim: meu filho, será se dentre os filhos dos seus irmãos e dentre as mulheres que tem aqui na nossa comunidade, será se nenhuma te agrada? E Sansão disse: não, eu quero é aquela. E aí você está aqui na igreja, você está solteiro, você está solteira. E aí você não quer mais esperar e você fica impaciente. Aí você clama por um homem de Deus, você clama por uma mulher de Deus, mas os seus desejos são maiores do que a sua espera, a sua capacidade de esperar. E você vai no mundo atrás de uma pessoa para saciar com seus desejos. Não adianta você clamar por um grande homem de Deus. A gente tem uma grande conhecida nossa, que dizia assim: eu quero um pastor, um profeta, um mestre, eu quero um evangelho. Ela queria tudo num homem só. Ela botou tanto pré-requisito do homem que até hoje esse homem não chegou. Também vamos com calma. Deixe Deus trabalhar no homem e na mulher. Até hoje a coitada está solteira e só pode. Porque ela é exigente demais. Não, olha, eu só quero se for alto. Cabelo liso. Olhos azuis. Forte. Pastor, evangelista, mestre. Aí, minha filha, se a lista estava curta, ela fica quase impossível. Aí você diz: não, Deus não está me atendendo não, Deus não está me ouvindo, Deus não me escuta não, mas ele escuta, só não dá certo fazer desse jeito que você quer. Mas aí você vai atrás de uma pessoa lá no mundo, aí quando você começa a sofrer as consequências, aí você diz assim: Senhor, por que está acontecendo comigo? Eu orei tanto, Senhor, e eu tenho certeza que esse homem era do Senhor para mim. Aí Deus fica olhando lá assim e diz: não, eu não mandei sair não, minha filha. Eu ia mandar outro, que já era na outra semana que eu ia apresentar ele para você. E você se apressou e foi atrás da desgraça que está com você hoje.
Aí se você casar, chupa essa manga. Se casar, chupa essa manga. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 7, que vai dizer que a mulher que está no Senhor, ela santifica o marido. Ou o homem que está no Senhor, que é casado com uma descrente, ele santifica a esposa. Agora, trabalho dobrado para Deus fazer a obra. Você não quis ir atrás? Você não foi atrás lá fora? Assuma as consequências. Tem uma outra alternativa, que aí eu não sei se é melhor você orar para Deus converter, ou orar pedindo para Ele se separar de você. Porque a palavra diz também que o descrente, se ele pedir para separar da mulher, está tudo certo. Só que aí, eu acho que quando você pegar a cruz, aguente. Aguente a cruz. Meu irmão, Sansão era sem juízo. Sansão desceu em Tímna, pegou a inimiga. Para piorar, ele desceu lá em Gaza, se encontrou com uma prostituta, se deitou com a prostituta. E aí, para terminar de fechar a tampa do caixão, lá em Soreca ele se encontrou com Dalila. Meu irmão, não se engane. O diabo, ele não vai puxar o seu tapete de uma vez. Ele vai puxando devagarzinho. Aí você dá uma tropeçada. Ele diz, eu vou deixar ele pensar que está tudo bem. Depois ele dá mais uma puxada. Aí você dá mais uma cambaleada. Aí depois ele... Porque um abismo chama outro. Todas as vezes que eu dizia que ia beber, a bebida me levava à droga, que me levava à prostituição. Tudo que você tem feito de errado, tudo que você tem feito que desagrada a Deus, ainda não é o pior. O pior ainda está por vir. A perca da sua comunhão com Deus, ela pode estar chegando. E esse é o pior ponto que você pode chegar. É quando você realmente perde a sua comunhão com Deus. Cuidado com aquilo que adoça o seu paladar, mas amarga a sua comunhão com Deus. A palavra diz que quando Sansão ele estava indo lá para Tímina, ele se encontrou com um leão. E todas as vezes que Sansão ia lutar, o Espírito de Deus se apoderava dele. E quando ele se encontrou com aquele leão, o Espírito de Deus tomou ele. E a palavra diz que ele rasgou o leão de cima a baixo. Parecia um papel. Quem achar ruim que se rasgue. Mas a palavra diz que ele pegou esse leão e desfigurou esse leão. E os seus pais não viram ele matando esse leão. E ele seguiu a viagem. Tomou aquela mulher inimiga como sua esposa. E aí, dias depois, ele voltou para ir olhar o leão. Sansão era nazireu, ele não poderia tocar em nada morto. O que foi que Sansão fez? Vou lá olhar o leão. Para que Sansão vai olhar o leão? Quando ele chegou lá, tinha favos de mel em cima da carcaça do leão. Para piorar a situação, além dele ter tocado
no animal morto, ainda pegou do mel que estava em cima da carcaça. Quer dizer que nem a podridão afastou Sansão de errar. Foram erros sucessivos. Para piorar ainda mais a situação, ele levou o mel e deu para o pai e para a mãe tomar. E sem dizer, claro, que ele tinha pegado esse mel que estava em cima da carcaça do leão. Porque se ele dissesse, ele é nazireu, ele não pode. Ou seja, ele escondeu. E aí você, por muitas vezes, vai atrás do que adoça a sua boca, achando que está tudo bem. Deus entende. Ninguém está vendo. E você prova do mel que adoça a sua boca, mas acaba tirando você da presença de Deus. Cuidado com as coisas que você deseja. Cuidado com as coisas que você acha que é bom. E Paulo vai falar em 1 Coríntios que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, e nem tudo edifica. São as bobagens que você acha, que você comete, que aos poucos ela vai lhe afastando de Deus. Não são as grandes raposas que destroem a vinha, são as raposinhas. É aquele filme que não era apropriado para você assistir, você está assistindo porque não tem nada a ver. São as amizades que você ainda tem e que não tem nada a ver. São as rodas que você senta e que você diz que não tem nada a ver. São das piadas que você comunga que não tem nada a ver. São das conversas, as más conversações que você está presente, que não tem nada a ver. Sansão olhou para o favo de mel e disse, não tem nada a ver. Eu vou comer, ninguém está vendo. Eu vou levar, ainda vou levar desse mel. Pare de procurar aquilo que Deus te ajudou a matar. Talvez você tenha vindo para a casa de Deus, para a igreja, atrás de Jesus fazer uma obra na sua vida, para que Ele livrasse você dos vícios que você ainda tem. Talvez você tenha vindo para a casa de Deus porque você não quer mais ter a vida que você tem hoje. E você começou a vir para a casa de Deus, e Deus começou a operar na sua vida, Deus começou a fazer a obra dEle, e você começou a se envolver na obra de Deus. E você começou a se envolver na igreja, você começou a ter boas amizades, amizades que edificam, que levam você para mais perto do Pai. Mas de repente, você esqueceu o Senhor. E quando você esquece do Senhor, quando você coloca Deus em escanteio, você começa a procurar novamente as coisas que você fazia antes.
Você começa a ir atrás do morto que Jesus ajudou você a matar. Você começa a ir atrás do vício que você pediu para Ele livrar você. Você às vezes quer ir até atrás do relacionamento que se afastou de você porque você veio para a igreja. E você quer voltar a provar de novo. Eu queria que abrisse aí, por favor, em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidas, tornou-se-lhes o último atestado pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro da lama. Por que você insiste a comer do próprio vômito? Por que você insiste em voltar e ir para a lama, sendo que você já se limpou? Meu irmão, o significado da palavra Sansão é pequeno sol. Nós somos luz, nós temos que resplandecer a glória do Senhor. Você é um pequeno sol. Eu sou um pequeno sol. E é isso que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. É que você abandone de uma vez por todas as distrações. Que você abandone tudo aquilo que tem tirado e afastado você da presença de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que você caia, mesmo que os seus cabelos sejam cortados e raspados, o Senhor tem uma segunda chance para você e o seu cabelo vai voltar a crescer novamente. Assim como aconteceu com Sansão. Não queira passar pelas mãos dos seus inimigos, onde eles atraem você para sair da presença de Deus e furam seus olhos, e você começa a ser piada para eles. Porque quando eles capturaram Sansão, quando Dalila, depois de ter infernizado Sansão por várias vezes, ela chegava para Sansão e dizia assim: Sansão, o que é que faz você perder as forças? Aí Sansão dizia: não, só pega algumas cordas e me amarra, que eu perderia as minhas forças. E quando Dalila dizia assim: Sansão, lá vem os filisteus, ele facilmente se desprendia. E ela dizia assim: Sansão, você não me ama, porque você está zombando de mim. Sansão, fala para mim, Sansão, o que é que faz você perder as forças? Olha, Dalila, pega cordas novas que nunca foram usadas. Amarra essas cordas no meu corpo e eu perderei as minhas forças. E Dalila ia atrás das cordas e ela amarrava Sansão. E quando ela falava: Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão se desprendia facilmente, mais uma vez. E ela dizia de novo: Sansão, você não me ama, porque você está zombando de mim. Você não revela para mim. Se você me amasse, você revelava esse segredo para mim.
E aí, de tanto Dalila importunar Sansão, a Bíblia vai dizer que Sansão ficou agoniado até pela morte, de tanto que Dalila comeu o juiz de Sansão. Ô mulher para perturbar. Meu irmão, quem é que tem tentado de todas as formas tirar você da presença de Deus? Quando eu era do mundo, eu tinha essa especialidade. Eu era especialista em colocar as pessoas para beber. E eu ficava, bebe, não quer, bebe. Eu não importava se passasse meia hora, 1 hora, 2 horas, estava bebe. De tanto eu infernizar a cabeça do cidadão ou da cidadã, dizendo, pelo amor de Deus, me dê logo aí que eu vou beber para tu parar de... Da mesma forma foi Dalila com Sansão. Da mesma forma tem sido assim com você. São pessoas que se infiltram na sua vida, que de todas as formas, às vezes sorrateiramente, como uma cobra, ela vai tentando tirar você da presença de Deus. Até você revelar o que é que tira as suas forças. Até você revelar o seu ponto fraco. Não revele os seus pontos fracos para os seus inimigos. Porque quando Sansão revelou o ponto fraco dele para Dalila, depois de não aguentar mais o que ela estava fazendo com ele, ela cortou as 7 tranças que Sansão tinha. E o Espírito do Senhor se apartou dele. Meus irmãos, Sansão, com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. De uma vez, era só pei, pá, e o cabo caindo duro, 1000. Sansão matou tanto que ele disse assim, Senhor, eu estou com sede. O Senhor vai me deixar morrer de sede. E o Espírito Santo, Deus era tão assim com Sansão, mesmo Sansão errando várias vezes, Deus criou uma fenda lá para tirar água para Sansão, para ele não morrer de sede. Sansão passou 20 anos cumprindo o propósito que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas não era para Sansão viver só 20 anos fazendo o propósito. Era para ele viver muito mais. Só que ao invés de Sansão estar olhando, estar firme nas promessas e no propósito de Deus, Sansão só estava preocupado em satisfazer os seus próprios desejos. Sansão só queria saber ir atrás de mulher. Sansão só queria saber em botar medo nos outros. Porque ele se achava o cara por ter o Espírito Santo com ele. E ele conseguia vencer tudo e todos. Quem é você? Quem sou eu? Meu irmão, nós somos pobres, cegos e nus. Se não for o Senhor na nossa vida, quem somos nós? Quem é você na fila do pão, no jogo do bicho? Quem sou eu? Nós não somos nada. Nós não temos nada de bom para oferecer. Mas mesmo assim a palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olho nenhum presenciou o que Deus tem preparado para mim e para você. Jamais esteve no coração do homem o que Deus tem preparado para você.
Por que você está se apartando das promessas de Deus? Por que você está tão acostumado a viver das migalhas dadas pelo mundo? Sendo que quando você se posiciona, Deus tem promessas grandiosas para a sua vida. Meu irmão, mais uma vez eu vou dizer a você, enquanto eu pegar esse microfone, eu vou falar que o Evangelho de Deus, o Evangelho que está escrito nessa palavra, o Evangelho que nos traz vida, que nos dá vida, que causa vida, esse Evangelho é de arrependimento. Esse Evangelho, ele jamais vai dizer para você que você vai ficar uma pessoa rica. Eu não encontrei nenhum dos discípulos de Jesus vivendo na bonança. Todos, com exceção de João, tiveram mortes horrorosas. E nós queremos e exigimos de Deus que Ele nos dê uma vida completa e repleta de abundâncias para nós. Abundâncias para nós. E a palavra dele vai dizer lá em João 10:10 que... Abra aí, por favor, Carol. Olha o que é que diz João 10:10. A parte B. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aí você pega o versículo e diz assim: Deus me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Na tua palavra está dizendo: me dê, me dê, me dê, me dê. Venha, venha, venha. E você não dá nada. E você não dá a sua vida. É a sua vida que Ele quer. Lá em Romanos capítulo 6 vai dizer que nós temos duas escolhas. Ou nós seremos para a destruição, ou nós seremos para a vida. O que você quer? Qual a parte que você escolhe? O que Deus tem preparado para você, o ápice do que Ele tem preparado para você não está aqui. E Ele pode sim prosperar você. E Ele pode sim fazer com que você tenha abundância, mas compete a Ele. É sobre o querer dEle. É o querer dEle para mim e para a sua vida. O que é que adianta você viver focado nas coisas desse mundo e no final das contas você passar a eternidade longe do Senhor? Do que adianta, meu irmão? Viva com dignidade. Trabalhe. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 127 que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e ele comerá do fruto das suas mãos e feliz será. Trabalhar é uma bênção. Quantos não estão procurando emprego e não tem? Você tem esse emprego. Valorize o que Deus entregou a você. Se você está achando que é pouco, ore ao Senhor para Ele colocar você em um lugar melhor. Mas entenda uma coisa: enquanto você pedir para que somente você seja alimentado, eu não sei se o Senhor vai entregar mais a você. Porque o que Ele nos dá é para que a gente venha transbordar na vida do outro. Não é para você reter só para você. Será que é o trabalho que tem distraído você?
Judas, ele se distraiu por 30 moedas de prata. E você se distrai na sua vida insana, procurando enriquecer. Eu estou com uma palavra que não dá mais tempo. Vamos viver bem, com dignidade e com o Senhor. Não dá mais tempo, meu irmão. O Senhor tem pressa. O Senhor quer usar você. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E você ainda quer viver nesse jugo, sendo escravo das coisas desse mundo? Eu prefiro ser livre e escravo do Senhor. É isso que você tem que fazer, meu irmão. É deixar que o Senhor liberte você, para que você se torne prisioneiro dele. Foi assim que Paulo viveu. Foi assim que os discípulos viveram. Sabe, quando Paulo estava preso na prisão com Silas, eu queria que você se colocasse de pé. Quando Paulo estava preso com Silas naquela prisão, eles não estavam preocupados se eles estavam em pé, sentados ou deitados. Feche os seus olhos. Dê espaço para o Senhor falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Senhor, eu declaro que todas as vozes, Senhor Deus, que estejam tentando impedir os teus filhos de ouvirem a tua voz, Senhor Deus, que cai por terra em nome de Jesus.